saúde. Bom Dia Responde de hoje fala sobre um transtorno, o transtorno compulsivo obsessivo, mais conhecido como TOC. Você tem algum TOC, né? A gente vai dar aqui uma informação de que esse transtorno ele é bem frequente, atinge várias pessoas no mundo inteiro, de mais ou menos 3% da população mundial. No Brasil, aí, 7 milhões de pessoas podem sofrer aí por conta desse chamado TOC. A gente vai conversar agora aqui no estúdio com o psicólogo Gilberto Ribeiro, que vai tirar as dúvidas aí do pessoal que vai participar dessa entrevista aqui comigo. Gilberto, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. Como que esse transtorno começa primeiro? Bom, inicialmente é preciso desmistificar algumas características populares que são dadas ao transtorno obsessivo compulsivo. É importante não confundir manias com transtorno. A gente naturalmente confunde, né? É muito comum. É um risco até considerar que é uma mania, isso pode tornar o TOC ainda mais grave? Se a gente encarar como uma mania e não tratar e não resolver? Não necessariamente. Por exemplo, existem questões que são populares. Crenças de que se a pessoa passar por baixo de uma escada, ela vai ter um risco de acontecer alguma coisa, se um gato preto passar na sua frente. Então a pessoa começa a se preocupar de forma excessiva por questões que são crenças ela e não doutrinada a isso, não né? passa por mania. Pessoas que são muito organizadas, que gostam das suas coisas certinhas, não necessariamente essa pessoa tenha TOC. Essa pessoa pode ter uma personalidade obsessiva, não é? Que não é algo que seja verificado como negativo, muito pelo contrário. Não é? Em algumas profissões é necessário que esse indivíduo tenha essa característica para poder ter êxito, né? O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de ansiedade. E como se caracteriza como um transtorno de ansiedade, ele vai estabelecer um nível de sofrimento dentro desse processo. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é um processo pelo que o indivíduo passa sem saber necessariamente o resultado e sofre por isso, né? Vai trazer a angústia, e no TOC isso é acrescentado da culpa e também dos pensamentos intrusivos. Ou seja, pensamentos intrusivos são aqueles que o indivíduo não tem controle, né? Simplesmente vem e, como o termo é obsessivo, aquilo é massificado. A gente vai acompanhar agora algumas informações aqui na tela, só para o senhor mencionar para a gente se são sintomas realmente de alguém que tem TOC, por exemplo, medo exagerado de se contaminar, lavar as mãos a todo momento, né, de forma obsessiva, revisar diversas vezes a porta para ver se está trancada, fogão, gás, ficar aflito com a arrumação de guarda-roupa ou aflito com objetos fora do lugar. O senhor até mencionou dos hábitos que são diferentes dessa obsessão. Quando vira uma aflição e uma frequência demasiado exagerada, a gente pode chamar de TOC, pode considerar como sintoma de TOC? Bom, aqui nós temos exemplificado alguns tipos de TOC. TOC de verificação, TOC de simetria, né, TOC de limpeza, os acumuladores, né, aquelas pessoas que guardam objetos, chegam a encher casas, apartamentos, alugam locais para poder continuar enchendo. Por trás de tudo isso existe uma crença, e é essa crença que traz o sofrimento. Se esse indivíduo, ele acredita que se ele não verificar a porta 3 vezes, ele acredita que a pessoa que está fora de casa, um filho, não vai voltar. Então, isso é obsessivamente, através dos pensamentos intrusivos e disfuncionais, é massificado nesse indivíduo. Cada TOC, então, pode falar da personalidade ou do sofrimento de uma pessoa? Por exemplo, esse TOC de acumular coisas pode indicar algum problema na mente ou uma característica psicológica? O TOC de trancar, de verificar demais, essas diferenças de TOCs apontam aí pessoas com sofrimentos diferentes, Sim, algo a ser resolvido? Sim, sofrimentos diferentes, nutridos por uma mesma característica, que é os níveis de ansiedade.
Né? Mas o que mais chama a atenção do transtorno obsessivo compulsivo, independente do seu tipo, é o sofrimento estabelecido entre a relação do processo obsessivo compulsivo com o fazer. E essa relação entre o processo com o fazer, existe o sofrimento. Não é? Indivíduos que não saem de casa sem dar 5 pulinhos, porque acredita que se ele não der esses 5 pulinhos, o filho vai ter um acidente na rua. Então, ele tenta não fazer isso, mas o pensamento intrusivo vai impeli-lo a dizer ou a pensar que se ele não fizer, aquilo vai acontecer. Então, ele faz. O nosso tempo está curto, mas a gente tem tempo para a participação do telespectador. Vamos acompanhar. Qual o tratamento para quem tem toque? Bom, qual o tratamento, então? O tratamento é o acompanhamento psicoterápico, né? E a depender do nível de agravamento do processo, porque pode existir comorbidade, é muito comum as pessoas, além de ter toque, ter também um processo depressivo, e aí é necessário estar com um acompanhamento medicamentoso, no caso, um acompanhamento psiquiátrico. Vamos também acompanhar a próxima pergunta de telespectador. Quais são as obsessões mais comuns? Falamos aqui algumas já, né? Sim, o transtorno do toque ligado à limpeza, indivíduo que toda vez que vai lavar as mãos gasta um sabonete, né? Então imagina o nível de sofrimento dessa pessoa e o quanto isso compromete o seu dia a dia, né? A pessoa lava 1 ou 2 horas, passa 1 ou 2 horas lavando as mãos. Então isso é muito comprometedor, né? O acumulador, a simetria, o indivíduo que não sai de casa se o lençol não estiver simetricamente, né, arrumado, e ele gasta tempo, ele sofre com isso. Se a pessoa sofrer com isso, então é sinal de que... Se ela sofre com isso, e se isso traz algum dano à sua rotina... social, né? Se ela deixa de sair porque existe uma crença, se ela deixa de sair porque ela não consegue sair de casa sem lavar as mãos, com medo de se contaminar, sim, esse indivíduo precisa buscar ajuda. A próxima pergunta é quase uma consulta, vamos acompanhar aqui. Quando eu tranco a porta, eu sempre volto para conferir, para ver se eu tranquei mesmo a porta. Eu tenho o toque? Ele usou a palavra sempre. Aham. Então, e aí, ou não? Preciso verificar... Ou é só uma preocupação de sempre mesmo? Então, é preciso verificar o teor desse sempre, né? Porque o indivíduo ele pode estar preocupado, principalmente numa sociedade onde a insegurança paira, né? Então, ele pode estar preocupado e ir lá verificar. Mas se ele volta para o seu quarto ou para o seu estado, retorna com aquilo e acha que se ele não verificar por 3 vezes, por 4 vezes, isso se torna uma rotina, ele vai ser assaltado, algo de ruim vai acontecer. Se essa crença estiver estabelecida, sim, esse indivíduo precisa buscar ajuda. Tá certo, a gente agradece a participação do Gilberto Ribeiro, ele é psicólogo. Agradeço também aos telespectadores que participaram com perguntas aí sobre esse transtorno. Muito obrigado, os esclarecimentos aí foram bastante claros. Obrigado. Um ótimo dia.